Nós faremos a leitura da seguinte forma. Eu vou ler o versículo 1 e 2 e depois nós leremos do verso 4 ao verso 6. Eu lerei do verso 1 e 2 e lerei do verso 4 ao verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus. Então falou Deus, todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Senhor, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento nessa manhã, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Nos livra, Senhor, de termos um coração rebelde, nos livra de termos um coração não ensinável por ti. Nos ajuda, Pai. Nos fortalece, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, vocês já se viram numa situação em que vocês sabiam o que fazer, mas não sabiam como fazer? Vocês já se viram em alguma situação assim? Calma, de repente você vai pensar assim, mas pastor, se eu sei o que fazer, eu sei como fazer, não necessariamente. Eu lembro quando nós tivemos o Pedro, nosso primeiro filho, nós éramos pais de primeira viagem, nós tínhamos visto vídeos e assistido tantas coisas e lido tantas coisas, né? Mas quando estávamos ali com ele nos braços, parecia que a gente não sabia como fazer. A gente sabia o que era para fazer, mas não sabia como. Eu lembro quando eu fui pegar o Pedro na maternidade, já no quarto. Quando eu peguei o Pedro, não peguei... até aquele momento eu não segurava recém-nascido. O Pedro foi o primeiro assim que eu passei porque eu pensei, eu sou pai e agora é comigo, né? E aí fui pegar o Pedro aqui, e o Pedro veio com o pescoço assim para frente de uma vez. E não tem firmeza, né? Pensei, matei meu filho. Quebrou o pescoço do menino. Foi o primeiro susto que eu tomei ali, e Deus já estava me ajudando a lidar com os sustos que viriam depois, né? Eu lembro quando eu fui trocar a fralda dele, a primeira vez, eu troquei a fralda, ao invés de estar ali da forma certa, a parte que era de trás eu coloquei para frente e foi aquela coisa maravilhosa. Nem sempre saber o que fazer vai nos dizer, vai na verdade nos habilitar a como fazer. Onde é que eu quero chegar com isso? O primeiro mandamento, ele nos fala a quem nós devemos adorar. O segundo mandamento, ele vai nos mostrar como nós devemos adorar o Senhor Deus. Mais uma vez, é importante que você lembre que os 10 mandamentos, eles são apenas sumários. De repente a gente lê num primeiro momento e a gente não entende muita coisa. Não, mas olha, o texto não está dizendo isso. Sim, mas você precisa recorrer a toda a Escritura para entender o que Deus está dizendo para nós. Nós sabemos que devemos adorar a Deus, mas Deus quer que você entenda nessa manhã que a maneira é tão importante quanto saber quem deve ser adorado. Não basta só você saber que deve adorar a Deus, você precisa fazê-lo da forma que Ele estabeleceu. Por isso que, sabiamente, bondosamente, amorosamente, Deus vai nos ensinar nessa manhã como adorar. Um pastor presbiteriano do passado, chamado James Boyce, ele fala que o primeiro mandamento lida com o objeto único de nossa adoração, proibindo a adoração a qualquer falso Deus. Por isso, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento lida com a maneira como adoramos, proibindo-nos de adorar até o verdadeiro Deus de forma indigna. Tem muita gente que pensa assim, mas eu estou adorando a Deus, eu estou cantando para Deus, eu estou fazendo isso para Deus. Mas Deus não tem que receber qualquer adoração. Na verdade, Ele não recebe qualquer adoração. É só você lembrar de vários trechos nas Escrituras. Eu vou mencionar alguns deles para vocês
mais para frente. Uma das proibições do primeiro mandamento é a idolatria. É você negligenciar o Senhor e colocar o seu coração em outra coisa ou em alguém que não seja Deus. Não é que você não pode amar a sua esposa, não é que você não pode amar o seu filho, o seu irmão em Cristo, mas é colocar determinadas pessoas ou determinadas coisas numa prateleira que só foi designada para o Senhor Deus. Então, Deus está condenando a idolatria, mas entenda, a idolatria, ela não significa somente o dobrar-se diante de imagens ou diante de pessoas. Idolatria é você adorar a Deus falsamente. Porque quando eu adoro a Deus falsamente, isso é uma evidência de que eu estou concebendo falsamente Deus na minha mente. Ainda que eu seja sincero. Então, é muito importante nós termos esse cuidado. O que o Senhor está proibindo aqui não é apenas uma falsa adoração, mas Ele está proibindo aqui o fabricar imagem de qualquer uma das pessoas da Trindade. Um pastor batista, e é interessante isso, né? Porque às vezes a gente pensa que isso é algo que diz respeito somente aos presbiterianos. Claro, você vai ver muitos pastores batistas que não pensam nisso, que não se preocupam com isso, assim como, infelizmente, muitos pastores presbiterianos. Mas um pastor batista do passado, chamado Arthur W. Pink, ele diz assim: visto que Deus é um ser espiritual, invisível e onipotente, representá-lo como sendo de uma forma material, ilimitada, é uma falsidade e um insulto à sua majestade. Então, mais uma vez, tão importante quanto adorarmos o verdadeiro Deus é adorar o verdadeiro Deus verdadeiramente. Então, nós olhamos para o mandamento e aqui nós entendemos que Deus quer que o seu povo o adore verdadeiramente. Então, a gente vai entender esse mandamento. E a primeira coisa que eu quero levá-lo aqui a compreender o mandamento é que o segundo mandamento ele está dividido em 2 imperativos ou 2 proibições. Mais uma vez, o segundo mandamento, ele está dividido em 2 imperativos e 2 proibições. Veja o versículo 4, mais uma vez. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha o segundo imperativo, a segunda proibição. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Então veja, Deus está proibindo 2 coisas aqui. Primeiro, não façam imagens. E que imagens são essas? Deus está proibindo as obras artísticas? Certamente que não. Ele está proibindo aqui fazer imagem de escultura de qualquer coisa que há em cima nos céus, algo que há debaixo na terra, ou nas águas, enfim. Deus está proibindo algo nesse sentido? Não. Tanto é que você vai ver o Senhor Deus ordenando a fabricação de querubins para o templo. Você vai ver o Senhor Deus mostrando que nas Escrituras existem artistas. A questão não é essa. Claro que há uma proibição aqui caso você faça um anjo com a finalidade de adorar esse anjo, ou você faça alguma obra artística com a finalidade de adorar essa obra, ok? Mas o que o Senhor está proibindo aqui é o uso, ou a fabricação, melhor dizendo, de qualquer imagem que diz respeito a Ele. E aí nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus, Ele é um único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se Cristo é Deus, a proibição engloba também a sua pessoa. Ok? Ainda que majoritariamente muitas pessoas não vejam problema com isso, o segundo mandamento, ele nos proíbe. E aí, veja, ele proíbe não só a fabricação, como ele proíbe também adorar. Então, o mandamento está proibindo e afirmando que não há nada nos céus, embaixo da terra, nem nas águas, que possa representar o Senhor Deus. Nada na criação pode representá-lo com fidelidade. Pode expressar com fidelidade quem é o nosso Deus. O nosso Deus que não é só amoroso, que não é só santo,
O nosso Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, sábio, santíssimo e tantos outros atributos gloriosos que a Escritura nos mostra. Nenhuma imagem consegue representá-lo de conformidade com aquilo que a Escritura nos traz. John MacArthur, que não é um pastor presbiteriano, ele certa vez disse o seguinte: se você imagina Deus como um velho barbudo sentado num trono, isso é inaceitável. A idolatria não começa com o martelo do escultor, ela começa na mente. Quando pensamos em Deus, o que devemos visualizar? Olha a resposta dele: absolutamente nada. Absolutamente nada. Nenhum conceito visual de Deus poderia representar adequadamente sua glória eterna. Isso pode se dever ao fato de Deus ser descrito como luz. Não é possível fazer uma estátua da luz. Ele escreve isso no seu livro Adoração à Prioridade Suprema. Então, a primeira proibição é: não devemos fazer imagem de Deus em hipótese alguma. Olha o que é que a nossa teologia, nós presbiterianos, nós temos uma confessionalidade. Na pergunta 109 do Catecismo Maior, que diz assim: quais os pecados proibidos no segundo mandamento? Os pecados proibidos no segundo mandamento são estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus. Agora olha só: fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou de qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, quer exteriormente, em qualquer forma de imagem ou semelhança de alguma criatura. Deus proíbe absolutamente qualquer representação de qualquer uma das pessoas da Trindade. Olha o que ele vai dizer em Deuteronômio 4:12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. O versículo 15 e 16 diz: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Sabe qual o grande perigo, um dos grandes problemas? E eu tenho muito medo, irmãos, eu confesso aqui para vocês, eu tenho muito medo de ser um crente assim. Ah, mas isso aqui é muito radicalismo. Ah, mas não precisa disso tudo. Eu tenho medo. Eu não quero ser assim. Porque há coisas que são claras nas Escrituras. E Deus claramente está dizendo não. Eu não quero que seja feito assim. Ah, pastor, mas o material da editora da nossa igreja tem lá as imagens. Jesus, está errado. Está errado. Isso vai contra a Escritura. Isso vai contra a nossa confessionalidade. Isso vai contra aquilo que nós cremos enquanto presbiterianos. Nós olhamos para as Escrituras e Deus então nos ensina claramente: não, não pode. E o que é irônico, a nossa igreja num determinado Supremo Concílio, que eu não lembro exatamente o ano, mas eu acho que foi num Supremo que aconteceu aqui em Natal. Antigamente o nosso símbolo era a sarça, né, com a pomba que representava o Espírito Santo. E qual foi a razão por que ela foi tirada? Exatamente esse. Porque não pode haver uma representação de nenhuma das pessoas da Trindade. Mas por que isso não se estendeu a outras coisas? E isso, eu sei, irmãos, causa confusão na cabeça de vocês. Porque vocês olham e veem, às vezes, pessoas conhecidas, né, na nossa denominação, que não vem problema. E não, mas é porque o fulano de tal, que é conhecido. E veja, muitos desses irmãos são bênçãos de Deus, eu aprendo muito com eles, mas estão equivocados quando defendem isso. Somente Deus é capaz de fazer imagem de si mesmo. Deus nunca chegou na palavra e disse: olha, meu filho, você pode, à vontade, segundo os desejos do seu coração, segundo a sua criatividade, você pode, como um meio de adoração, fazer imagens ou do Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo. Você não vê isso na Bíblia.
Todas as vezes que alguma imagem de Deus é feita, você vê a participação direta e suprema de Deus dirigindo aquilo ali. Vamos a alguns exemplos? A Bíblia diz que nós fomos criados conforme a imagem e semelhança do nosso Deus. Quem foi que nos fez? Foi o próprio Senhor. Façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos lembrar do tabernáculo, a tenda, o templo, que eram representações da presença visível de Deus no meio do povo. Quem deu as medidas? Quem estabeleceu os detalhes? Quem conduziu soberanamente? Sim, os homens executaram, mas de quem foi o plano? De quem foi os detalhes? O próprio Deus. O próprio Deus. Vamos nos lembrar do próprio Senhor Jesus Cristo. A sua palavra nos mostra que ele é a expressão máxima do seu ser. A Bíblia vai nos dizer, lá em Colossenses 2,9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Num certo momento ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Então ele foi ali gerado no ventre de Maria. Quem foi que gerou o Senhor Jesus? Foi o Espírito Santo. Mais uma vez, o próprio Deus, trazendo a lume uma imagem acerca dele mesmo. Nenhum de nós, irmãos, tem competência para desenhar um Deus que é infinito, soberano, imenso, Espírito invisível e tantos outros atributos. O que eu quero que os irmãos entendam é que quando nós fazemos algo, nós estamos diminuindo o nosso Deus. Nós não somos competentes. E todas as vezes que o povo buscou fazer algo em prol de estabelecer ali como uma imagem de Deus, o povo se deu mal. Nós olhamos aqui o caso de Êxodo 32, versículo 4 ao versículo 5. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. De repente você vai dizer, mas aqui não tinha nada a ver com Deus. Não, foi feito um bezerro de ouro, e Arão está dizendo, amanhã será celebrada uma festa ao Senhor. Então, de alguma forma, eles atribuíram. Oi? Está funcionando não? Oi. Vocês estão me ouvindo? De alguma forma, eles atribuíram ali aquela imagem ao Senhor. E o texto vai nos mostrar que por conta dessa idolatria, muitos morreram. E aí, de repente, surge a seguinte pergunta: e agora? Como é que nós vamos ensinar os nossos filhos sobre Jesus? Como que nós vamos falar sobre Cristo para os nossos filhos? De repente você vai pensar, mas eu cresci assim, pastor, eu estou aqui hoje. Amém? Que bom que você está aqui. Mas não é porque nós erramos no passado que nós temos que continuar replicando os erros. Eu vim de um lar não cristão. Eu nunca ouvi falar sobre culto doméstico. E eu tenho que conduzir minha família. Não é porque eu tive um caminho diferente na minha infância, na minha adolescência, que eu vou ter que replicar isso. Eu sei que é mais difícil para nós, mas nós temos que entender que a nossa cultura, ela precisa ser formatada pelas Escrituras. Não se esqueça, esse texto se aplica também a Cristo, porque como nós vimos semana passada, ou melhor, nessa semana, né, na nossa reunião de oração e doutrina, Cristo é Deus. João 10:30, eu e o Pai somos um. João 14, verso 8 e 9, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde para Filipe dizendo, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Olha o que diz o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 98. Quer dizer que não se pode tolerar as imagens nas igrejas como livros para os leigos? Não, pois não devemos querer ser mais sábios do que o próprio Deus.
Ele quer que o seu povo seja ensinado, não por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Mas, pastor, o senhor não respondeu. Como que eu ensino sobre Cristo para o meu filho? Nós ensinamos sobre Cristo para os nossos filhos pelos meios que ele autorizou. Filho, você quer ver Cristo? Olhe para a ceia. A ceia é uma representação do corpo e do sangue de Cristo. A ceia é uma declaração, ainda que sem som, daquilo que Cristo fez por nós. Ele deu a sua vida por nós. Aquele pão, filho, representa o corpo. Aquele vinho representa o sangue de Cristo. E não se esqueça, meu querido irmão, em tudo isso, o Espírito Santo de Deus está trabalhando no coração dos nossos filhos. Você já parou para pensar que houve uma época em que não existia casa editora presbiteriana, em que não existiam essas editoras, que não veio nenhum problema de fabricar imagens de Jesus, e o Espírito estava lá, atuando, convencendo as crianças. Você acha que o Espírito Santo de Deus, ele precisa da nossa criatividade para salvar uma criança? Não precisa, ele é soberano. Nós nos esquecemos disso. Então, olhe para a ceia. Quer ver Cristo? Ensine seu filho a ver Cristo na pregação. Todas as vezes que a pregação ela é anunciada com fidelidade, a Bíblia diz que Cristo continua exercendo o seu ofício profético hoje. Então, todas as vezes que a palavra de Deus é pregada com fidelidade, Cristo está pregando para a igreja, não é que eu sou Cristo. Mas Cristo está pregando, está convencendo, está edificando, está aconselhando. Filho, você quer ver Cristo? Olhe para a igreja. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Olhe para a comunhão da igreja. Eu não estou falando só desse momento aqui não, de culto. Eu estou falando para momentos que nós vivemos em outras situações. Seja numa confraternização, seja num churrasco, seja num aniversário, seja num momento onde a gente simplesmente se reúne para, sei lá, jogar bola, ir numa praia. Nós estamos desfrutando de comunhão. E a Bíblia fala lá em João 4, 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Eu já falei sobre esse texto aqui. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós demonstramos amor, Deus está em nós. Entende? O que João está dizendo é que esse Deus invisível, ele se materializa por meio do amor mútuo da igreja. É um abraço, é um aconselhamento, é uma mensagem de WhatsApp, olha, eu estou lembrando de você, eu estou orando pela sua vida. Isso demonstra o cuidado de Deus. Eu acho interessante, lá em Coríntios, quando Paulo ele fala das suas perturbações devido à obra missionária, os desafios. E aí ele usa as seguintes palavras: porém Deus que consola os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Um amigo chega e Paulo diz: fui consolado pela chegada do meu amigo. Deus que consola os abatidos nos consolou pela chegada de Tito. Ou seja, o consolo de Deus estava materializado na presença de um amigo ali naquele momento. Então, quer ver Cristo? Veja Cristo por meio da comunhão da igreja. E não se esqueça, mais uma vez, eu preciso lembrá-los, o Espírito Santo de Deus está agindo, conduzindo o coração dos nossos filhos. Quando a palavra é pregada, como eu disse, é como se o próprio Cristo estivesse ali anunciando o Evangelho. Só para a gente finalizar essa parte, 2 Coríntios 5, 18 a 20, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quer ver Cristo? Olhe Cristo na evangelização, porque é Ele quem está chamando os seus eleitos por meio da evangelização da igreja. É Ele quem está fazendo isso.
A segunda proibição, não devemos adorar a Deus de um modo diferente que ele ordenou. Verso 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Aqui não é só a proibição de adorar imagens. Aqui não é só a proibição de você se dobrar diante de uma imagem, de você se envolver dentro de uma procissão por causa de uma imagem. Eu lembro quando eu era criança, lá em Fortaleza, meus pais tinham feito uma promessa para um santo aí chamado São Francisco. E eu tive muito doente e eles atribuíram a minha cura ao santo. Então, eu não ia para a igreja, mas a igreja ficava perto da minha casa, então não foram poucas as vezes que eu jogando, eu nem me ligava desse negócio de quando ia ter procissão ou não. Procissão vocês sabem o que é, né? Todo mundo sabe o que é, né? Grupo de jeito e tal, vai caminhando. E eu lembro que às vezes no meio do futebol minha mãe falava, meu filho, corre lá. E eu ia todo sujo lá no meio da procissão. E eu caminhava porque minha mãe pensava o quê? Se não for, vai acontecer alguma desgraça, né? E aí vai ser terrível. E eu pensava isso também, então eu descalço lá, dava o quarteirão. Enfim, isso é idolatria? Sim, isso é idolatria. Mas idolatria não é só isso. Idolatria acontece também dentro de muitas igrejas evangélicas. Quando nós concebemos Deus de uma forma que Ele não se revelou na sua palavra. Para muitos evangélicos hoje, Deus virou alguém que satisfaz os desejos. Alguém que serve apenas para melhorar os empreendimentos. Alguém que serve apenas para enriquecimento de algumas pessoas. Isso é idolatria. Essa é uma visão equivocada sobre Deus. Quantas músicas, irmãos, nós vemos? Músicas que, se você tirar o nome de Deus, colocar o nome da sua esposa, vira uma música romântica. As pessoas perderam o senso, perderam a reverência sobre Deus. Isso também é idolatria. Olha o que é que diz a pergunta 108 do Catecismo Maior. Quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? O receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas, tais como Deus instituiu em sua palavra, especialmente a oração e ações de graças em nome de Cristo, a leitura, a pregação e o ouvir da palavra, a administração e a recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e o fazer os votos a Ele, bem assim, o desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso. E segundo a posição e vocação de cada um, o remover tal culto e todos os símbolos de idolatria. Veja, esse mandamento, por isso que quando a gente chegar na quarta-feira, vai demorar um pouco, né? Mas quando nós chegarmos na pergunta 108, hoje nós estamos caminhando para 12, pergunta de número 12. Nós vamos demorar um pouquinho mais aqui para entender mais detalhadamente algumas coisas. Mas veja, o Senhor está condenando aqui todo culto falso. E Ele diz que nós devemos nos opor a isso. Devemos nos opor. Não é que você tem que ir para uma determinada igreja e chutar a imagem, essas coisas. A gente não tem que fazer isso. Ok? Mas você tem que entender que você tem um compromisso com Deus. E você não pode ir a nenhum culto que você sabe claramente que aquele culto desagrada a Deus. Isso vale tanto para uma missa de sétimo dia, isso vale tanto para uma cerimônia de casamento dentro de um contexto católico, que o casamento ele é visto como um sacramento pelos católicos. Importante dizer isso, ok? Quais são os sacramentos mostrados nas Escrituras, revelados para nós? Só 2: batismo e a ceia, ok? Isso vale também para aquela igreja evangélica que você sabe que tem uma pastora lá. E você sabe que isso não condiz com as Escrituras. Ou de um culto que não foi prescrito pela palavra de Deus. Pastor, então quer dizer com isso que só a igreja preteriana da aliança é a igreja verdadeira? Não, nós estamos lutando para sermos uma igreja reformada a cada dia. Nós não estamos dizendo aqui que nós somos melhores. Mas sim, isso acontece não só fora dos nossos arraiais, isso acontece dentro de muitas igrejas evangélicas e a gente precisa tomar cuidado também. Não é porque está lá o nome igreja evangélica não sei o quê que está tudo certo. Não, às vezes o culto é totalmente contrário à palavra de Deus.
Nós não podemos cultuar a Deus do modo como queremos. Não podemos. E não podemos permanecer indiferentes. Aquilo que não agrada a Deus. Devemos ter cuidado. Sabe o que eu acho interessante? Ainda dentro desse tópico, é que os seus amigos, que são de outras tradições religiosas, eles não têm nenhuma dificuldade de respeitosamente olhar para você e dizer, olha, eu agradeço o convite que você está me fazendo na sua igreja, mas eu não vou. Certamente você já ouviu algo assim. Eles não têm dificuldade nenhuma, mas nós temos dificuldade. Não, pastor, porque ele me chamou e tal. Calma, irmãos. Eu não estou dizendo com isso que você não pode visitar uma igreja. Eu estou dizendo que você tem que ter critério. Você tem que temer ao Senhor. Porque o mesmo Deus que é adorado aqui, não se esqueça, você vai adorá-lo também na igreja onde você vai visitar. Se a adoração for de fato uma adoração condizente com as Escrituras. Veja, não basta só sinceridade. Olha só, tem um teólogo chamado Daniel White, que ele diz assim, se você não concorda com esse modelo, então pergunte a Caim como as coisas são. Caim pensou que a sua própria maneira de cultuar agradava a Deus, porque estava fazendo com sinceridade de coração. Pergunte a Saul se ele acha que essa é uma noção bíblica. Ou Nadab e Abiú, ou o zeloso e sincero Uzá, ou aos seus antepassados ao pé do Monte Sinai, ou a Ananias e Safira, ou aos Coríntios. Veja, deixa eu explicar aqui, porque eu sei que muitos aqui sabem desses eventos, mas outros talvez não saibam. Caim, é aquela história lá de Caim e Abel, nós sabemos, em Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim a sua oferta. Ele foi lá e ofertou ao Senhor, e Deus rejeitou a oferta dele. Isso destrói a noção de muitas pessoas que pensam o seguinte, mas eu estou fazendo para Deus de coração. Deus não tem que receber, e Ele não recebe se for só isso. Tem que ser do jeito que Ele estabeleceu. Em outras palavras, eu sei que a gente não gosta disso, né? Mas Deus é o aniversariante que diz o que é que Ele quer ganhar. Se você for no aniversário e a pessoa disser assim, olha, e dá uma lista, imaginem, vou fazer 40 anos no mês que vem, já estou dando a dica aí. Aí eu vou jogar uma lista na internet, no grupo da igreja, olha, eu quero ganhar isso aqui, eu quero isso, e eu quero não sei o que, e tal. O que é que vocês vão pensar? Rapaz, o pastor é folgado, hein? O pastor está dizendo, e tem pastor folgado por aí que faz isso, viu? O pastor é folgado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A adoração é Deus dizendo, eu quero assim, eu quero desse jeito. Isso é bom, porque eu não preciso inventar. Eu não preciso ficar preocupado, o que eu vou fazer para Deus? Né? Ele já diz na palavra, qual é o meu trabalho? Ir para a palavra. O caso de Saul, ele não esperou Samuel chegar, porque Samuel era o sacerdote. Ele assumiu uma posição que não era dele, e sacrificou vários animais ali. E Deus o rejeitou, o reprovou por causa disso. Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranho na presença de Deus. Foram adorar a Deus do jeito deles. E o que foi que aconteceu? Deus os matou. Foram consumidos. Uzá, a arca, ao invés de ser conduzida por argolas, pelos levitas, ela foi conduzida num carro de boi. Que era o equivalente ao carro dos bombeiros hoje, né? Por que eu digo isso? Porque quando o Brasil ganhar o Hexa, aí eles vão chegar aqui no Brasil, eles vão em cima do carro dos bombeiros. Ali é uma conferência de honra, né? Então, na cabeça de Davi, aquilo ali era o melhor veículo para carregar a arca. Mas Deus tinha autorizado? Não. E quando ela estava prestes a cair, o que foi que aconteceu? Uzá foi tocar na arca. E a Bíblia diz que Deus o matou. Não basta só ter sinceridade. Tem que fazer as coisas do jeito que Deus estabeleceu. Então, deixa eu te lembrar uma coisa. Deus rejeita toda falsa adoração. Adore a Deus do jeito que Ele estabeleceu. Adore a Deus em espírito e em verdade. Use esse espaço, esse momento, não só para servir a Deus, mas para orar e pedir, Deus, me ajuda a te adorar. Me ajuda a te adorar do jeito certo.
Me ajuda, Senhor, cantando salmos aqui, que eu possa cantar os salmos com alegria no coração. Porque não adianta, irmãos, nós defendemos aqui o cântico dos salmos, mas do que adianta a gente cantar por cantar? Isso é possível. Do que adianta a gente cantar e simplesmente para que as pessoas saibam que a nossa igreja canta os salmos? Se nós não cantamos com a motivação correta, nós não estamos adorando a Deus da maneira correta. Porque a adoração correta não é só exterior, ela é também interior, ela é em espírito. Então Deus rejeita toda falsa adoração. Entenda, falsa adoração é adorar a Deus da maneira correta, mas com a intenção errada. Ou com a intenção correta, da forma errada. As duas coisas precisam caminhar juntas. Então vamos seguir. Nós vamos ver agora a razão por que Deus não deve ser representado. Versículo 5. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Essa palavra aqui, esse termo zeloso, significa, irmãos, ciúme. E eu sei que a gente vê ciúme num sentido negativo, certo? E, claro, não podemos comparar essa disposição zelosa do Senhor Deus com o ciúme pecaminoso, né? A falta de cuidado. O que nós vemos aqui na Escritura é que o nosso Deus, Ele nos ama. Deus, Ele é zeloso por nós. Deus, Ele cuida de nós especialmente, e Ele não quer que nós nos envolvamos com qualquer outra coisa, Ele não quer que nós venhamos a dar o nosso coração a não ser a Ele. Então Deus é zeloso por nós, Deus nos ama. E é muito interessante, irmãos, quando nós vemos na Escritura uma situação complexa para a nossa compreensão, mas nós vemos Deus falando para o profeta Oséias se casar com uma prostituta, lembra disso? Para denunciar ali a prostituição espiritual do povo. Veja, o povo estava ali e Deus vê isso como uma prostituição espiritual. O termo é pesado, eu sei, mas é isso que a Escritura vai nos mostrar, porque o povo estava adorando outros deuses. E Deus estava denunciando isso. Você rouba a Deus quando você deixa de vir à igreja no dia do Senhor, porque você prefere ficar em casa descansando. O dia do Senhor, irmãos, é uma prioridade para nós. É uma prioridade. O dia do Senhor é o momento que Deus estabeleceu. Entenda isso. Talvez você já experimentou na sua vida situações de pessoas que não quiseram se relacionar com você. Pessoas que não quiseram que você fizesse parte de um determinado grupo, que você não fosse para um determinado lugar. O Deus da terra, o Deus Santo, que conhece todos os teus pecados, que conhece o teu coração, que conhece as tuas debilidades, Ele diz: eu quero me encontrar com você no domingo. E eu estou impondo isso. Isso deveria encher o teu coração de alegria. Porque Deus, mesmo sabendo quem você é, Ele quer se encontrar com você. Quando você negligencia, você está negligenciando esse amor de Deus. Veja, eu não estou dizendo aqui, e é sempre importante falar sobre isso, se você está doente, se você tem um filho que está precisando de cuidar dos médicos, Deus não quer que você deixe seu filho morrendo em casa para cá. Não se esqueça que o mesmo Deus que estabeleceu o quarto mandamento estabeleceu o sexto. Você deve promover a vida, você deve cuidar dos seus. Eu estou falando por qualquer razão. Trocar um aniversário, trocar o dia do Senhor por um aniversário, trocar o dia do Senhor. Olha, irmãos, nós seremos, para alguns isso vai ser tranquilo, mas para outros eu sei que vai ser um desafio. Vai ser um desafio. Vai ter jogo aí que vai ser no domingo. E vai ter igreja que vai deixar de ter culto porque vai ter jogo no domingo. Irmãos, nós vamos cultuar a Deus. Essa é a nossa prioridade. Deus não tem qualquer compromisso com a Copa de 2026, não. Nós temos a prioridade suprema. E olha, a gente está falando aqui para vocês de alguém que gosta muito de futebol. Mas Deus é o primeiro nas nossas vidas. Você não pode vir para a igreja de qualquer forma, porque senão você está adorando a Deus de uma maneira que Ele não estabeleceu.
Você não pode se portar no culto de qualquer maneira. Você rouba a Deus quando você canta, sem simplesmente considerar o que você está cantando. Nós devemos, irmãos, cultuar a Deus com toda a nossa família. E nós temos aqui um desafio extra, né? E eu encorajo aqui as mães da nossa igreja, os pais da nossa igreja. Louvo a Deus pela vida de vocês, porque eu sei, não é fácil nós educarmos os nossos filhos no banco da igreja. Não é fácil, não é fácil. Eu tenho dito aqui, irmãos, que quando nós ouvimos, por exemplo, o choro de uma criança, isso é sinal que Deus tem abençoado a nossa igreja. Filhos são bênçãos do Senhor. Filhos são bênçãos de Deus. E eu fico encorajado quando eu vejo, eu falo isso tranquilamente, quando eu vejo os pais preocupados com isso. Quando eu vejo os pais, chamam o menino, calma, cuidado, não é assim, se comporte e tal. É assim mesmo, porque a gente está ensinando os nossos filhos a adoração. Deus não quer uma adoração verdadeira, e essa adoração verdadeira, ela envolve as nossas famílias. Então, tema a Deus, se submeta ao Senhor. Agora nós vemos uma ameaça, se não observarmos este mandamento. Olha aí, por favor. Versículo 5, mais uma vez. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Olha a ameaça. Visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha só. Algumas pessoas vão olhar para esse texto e vão dizer o seguinte, olha, está vendo? Maldição hereditária existe. Porque Deus está dizendo que Ele vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Está acontecendo coisas ruins na minha vida. É porque os meus pais, maldição hereditária. Não, o texto não fala disso. O texto não está falando de maldição hereditária. O texto está simplesmente nos mostrando que os pais, eles têm um forte impacto sobre a vida dos seus filhos, que consequentemente terão um forte impacto sobre a vida dos filhos. Deus deu aos pais a responsabilidade de servir como a primeira analogia que os nossos filhos vão fazer. Do que significa uma relação com Deus. Eles vão olhar para nós. Eles vão olhar para o meu relacionamento com a minha esposa. Eles vão olhar para a minha vida. Se eu faço devocional, se eu não faço. À medida que eles vão crescendo, eles vão observando isso. Hoje, enquanto pequenos, eles não observam tanto isso. Mas eles vão crescendo. E eles vão percebendo. Meu pai lê a Bíblia todos os dias. Meu pai ora todos os dias. Minha mãe lê a Bíblia todos os dias. Minha mãe ora todos os dias. E quando a gente está no culto, será que a minha mãe, ela canta com alegria? Ou será que a minha mãe canta com tristeza? O meu pai, ele fica de pé na hora que o pastor pede para ficar de pé para ler a Bíblia? Ele presta atenção ou ele fica no WhatsApp na hora da pregação? Ou ele fica no Instagram na hora da pregação? Eles estão observando o tempo todo. E você acha que eles estão ali neutros? Qual vai ser a tendência, irmãos? É replicar o que eles estão vendo. Não estou dizendo aqui que a criança é fruto do meio, mas o meio serve sim para fomentar uma cultura na cabeça e no coração das nossas crianças. Se eu venho de um lar desestabilizado, por mais que eu tenha conhecido o evangelho, eu vou trazer muito dessas coisas para a minha vida. Infelizmente, isso vai acontecer. E a gente tem que ser honesto quanto a isso. Ok? Então, o que ele está mostrando aqui é que os pais têm esse forte impacto na vida dos filhos. Pais ímpios, pais que não adoram a Deus de conformidade com a sua palavra, vão ensinar os seus filhos, através das suas práticas, das suas concepções, como Deus deve ser adorado. E se a adoração dos pais for falsa, isso vai repercutir na vida dos filhos também, porque eles vão aprender com os pais. E Deus vai visitar a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, veja, daqueles que me odeiam, daqueles que não guardam os meus mandamentos. Eu vim de um lar não cristão. Meus pais não são crentes. Até hoje eles não são crentes. Então quer dizer que da mesma forma que não há uma relação com os meus pais, vai acontecer comigo? Não, Deus, pela sua muita misericórdia, Deus me alcançou. Deus faz isso. Ele muda quadros, ele muda situações. Mas qual é o natural? É eu replicar aquilo que eu estou vendo em casa. Isso é uma questão óbvia.
Deuteronômio 24:16 diz assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, cada qual será morto pelo seu pecado. Cada um sofrerá as consequências do seu próprio pecado. Mas o filho, vendo aquilo dali, ele vai replicar. Por uma decisão pessoal, ele vai replicar. Olha o que é que John MacArthur fala. Filhos sentem o impacto de violação da lei de Deus pela geração dos seus pais, como consequência natural de sua obediência, seu ódio a Deus. Filhos criados nesse ambiente incorporam e depois praticam idolatria semelhante, expressando assim eles próprios desobediência odiosa. A diferença, na consequência, serve de advertência, bem como de motivação. Então, você precisa entender, nós precisamos entender que aquilo que fazemos tem repercussão na vida dos nossos filhos. Tem repercussão. Então não seja relapso, pai. Não seja relaxado. De repente você pensa assim, mas meus filhos já são adolescentes. Você tem responsabilidade pactual sobre eles. Especialmente nós homens. Nós temos a responsabilidade de sermos pastores no nosso lar. Para que os nossos filhos, eles tenham o desejo de vir à igreja. Hoje eles vêm porque nós trazemos. Mas amanhã, eles vão vir de acordo com aquilo que semeamos ou não no coração deles. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar disso. Arthur Pink diz que é uma coisa terrível passar para os filhos uma falsa concepção de Deus, seja por preceitos ou por exemplos. Então, para pensar. Quando eles nos veem no culto, será que eles percebem um intenso desejo de adorar a Deus? Será que quando os meus filhos olham para mim, será que eles veem em mim aqui alguém que simplesmente está fazendo pelo senso do dever ou alguém que está se deleitando aqui nesse momento? Nós precisamos tomar cuidado com isso. E aqui eu estendo um pouquinho mais para a responsabilidade pactual da igreja. Igreja, nós temos uma responsabilidade pactual uns com os outros aqui. Lembra quando... a gente não viveu isso aqui ainda não, mas eu sei que vocês que já são crentes há muito tempo sabem disso. Quando seus filhos foram batizados na infância, se o pastor não fez isso, deveria ter feito. Faz uma pergunta para a igreja. E vocês, igreja, se comprometem em animar esses pais, em servir vocês de exemplo. A igreja também é um espaço onde nós estamos ajudando esses pais que têm crianças pequenas, especialmente, a adorar a Deus verdadeiramente. Claro, é uma responsabilidade maior nossa dos pais. Então, cuidem para que seus filhos tenham uma visão bíblica a respeito de Deus e do serviço de adoração devida a Ele. Ensinem seus filhos a se portar no culto público. Não coloquem um boneco na mão de seu filho ou uma boneca na mão de sua filha para entretê-los. Eles precisam saber desde a tenra infância diante de quem eles estão neste momento de culto. Então, nós precisamos tratar sobre isso. Precisamos falar sobre isso. Ok, eu vou trazer os meus filhos para a igreja, mas não posso soltar os meus filhos e deixar meus filhos ficar correndo pela igreja. Eu tenho que cuidar deles. É delicado a gente tratar sobre isso. Mas, irmãos, já vi situações dos meus filhos, graças a Deus. O João, é fácil eu falar, né? O João está ali, está dormindo agora. É fácil também falar quando você já tem filhos maiores, né? Parece que você nunca teve filhos pequenos. Era fácil naquela época, porque você não tinha esse entendimento, então você colocava seu filho lá no departamento infantil, o que era um erro, a gente já entendeu isso. A gente tem que ter compaixão. Mas a compaixão, ela parte também de uma orientação. Vocês devem orar por nós, para que a gente consiga orientar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Então, assim, trazer meus filhos para cá é a primeira parte. A segunda parte é educar os nossos filhos no banco da igreja. E não é fácil. Não é fácil. Quantas vezes eu entrei no carro com a minha esposa e minha esposa exausta, chorando ali, porque ela não entendeu nada da pregação. Mas a gente está semeando, né? E a gente acredita que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Faz parte. Então, veja,
nós temos uma ameaça, nós temos um incentivo para observarmos este mandamento. Olha o verso 6. Olha a desproporcionalidade. No verso 5, ele está dizendo que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E no verso 6, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus está dando para nós um incentivo e está dizendo, vale a pena. Isso aqui não é barganha, tá? Deus incentiva a obediência. O quinto mandamento diz o quê? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. É um incentivo à obediência. Deus abençoa a obediência. Nós estamos semeando com lágrimas. Não é fácil educar os nossos filhos nos bancos da igreja, mas é recompensador. Deus vai nos abençoar. Se nós discipularmos os nossos filhos, há uma promessa. É claro que não é uma coisa assim, 1 mais 1 é 2. Eu conheço casos de pessoas que educaram seus filhos na igreja e os filhos nunca foram crentes. Mas o que nós vemos, irmãos, que via de regra, o Senhor, Ele abençoou. Nós temos boas razões para crer que os nossos filhos, o Pedro, a Maria, o João, o Alan, o Luan, o Pedrinho, serão meninos de Deus, homens de Deus. Vão crescer e vão abençoar a nossa igreja. Já abençoam hoje e vão abençoar mais ainda. Mas não só eles, os filhos deles e os filhos dos filhos deles serão bênção. Eu fico imaginando, irmãos, daqui a 30 anos, esses meninos olhando para essa igreja, ou então, olhando para essa igreja, para as pessoas, né? Dizendo assim, nós nos reuníamos ali em frente ao Rei do Caldo. A gente não vai saber se ainda vai estar aí, né? Ou o antigo Rei do Caldo, sei lá. E esses meninos conduzindo a igreja para a glória do Senhor Deus. E hoje a gente está semeando isso. Então, meus queridos, Deus está nos lembrando nessa manhã que nós devemos adorá-lo da maneira correta. Ele vai nos instruir. Ele nos deu o seu Espírito. Ele nos deu a sua palavra para que nós possamos caminhar de forma segura. Vocês não estão aqui ao bel prazer do pastor desta igreja. Vocês não estão aqui em submissão aos achismos do pastor desta igreja, mas em submissão à palavra. E a nossa oração é que esta igreja seja cada vez mais firme com aquilo que Deus revela na sua palavra para adoração. Encerro aqui citando Terry Johnson, quando ele diz, porque Deus é um Deus soberano, é soberano sobre a sua adoração. Somente Ele pode corretamente regular a adoração a Ele, pois somos finitos e caídos. E só Ele, de fato, regula essa adoração por meio de sua palavra, a qual a igreja está sujeita. Deus não está obrigado a aceitar qualquer adoração que o homem finito e caído possa imaginar, ou mesmo oficiais eclesiásticos redimidos possam criar. Ele é Senhor. Ele é soberano. Somente Ele pode e autoriza a adoração que lhe agrada. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E que nós possamos continuar firmes no estudo, na consideração dos 10 mandamentos, a fim de que isso nos aproxime mais e mais do Senhor Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos, Deus, porque ela é autoridade, autoritativa sobre nossas vidas. Que a cada dia, Deus, a nossa congregação, a nossa igreja, ela seja uma igreja cheia da Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos livre da vaidade. Que o Senhor nos livre, Deus, de uma conduta frouxa, Deus, de uma conduta irresponsável diante das Tuas ordenanças. Nos ajuda, Deus, a sermos firmes para a glória do Senhor. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos